Olá para todos os alunos da Mediação Tecnológica Seduc Rondônia, um abraço para vocês. Estamos aí encerrando a unidade 1, vamos hoje para a aula 9, fazer a revisão para a nossa avaliação parcial. E é uma alegria para a gente, né? Porque é um passo que a gente já deu junto. Vocês entraram na mediação, né, esse ano, estão aí no primeiro ano do ensino médio, firmes e fortes. E isso é de se admirar, vocês estão de parabéns aí, vamos continuar com essa força, né? Então eu sou a professora Simone Oliveira, vou conduzir essa aula de revisão junto com vocês, das aulas aí que foram, né, antecedentes a essa, para a gente fazer essa avaliação. E no apoio, lá no chat, uma dupla que eu não abro mão, se ela sair, eu saio também. Professora Elisângela Bernardino, tudo bom, prof? Oi, tudo bem? Olá, aluno da Mediação Tecnológica. Encerrando aí a unidade 1, atenção para a revisão. Eu vou falar assim, que nem eu falei com o segundo ano, nada de piscar. Todo mundo aí atento. Quando pensar em piscar, pisca, mas olhando para o conteúdo. Fica bem atento aí na revisão. A prova tá bem hipoglicêmica. Por quê? Porque ela tá mamão com açúcar. Então tá bem facinho. É só prestar atenção aí na revisão. Tá ok? Boa revisão pra gente. Vou estar aqui no chat. Dúvidas, encaminha aqui pra gente. E não vale piscar. Tá ok? Vamos lá então. Muito bem. Então nós vamos revisar aí o conteúdo da unidade 1 para que vocês logo em seguida, né? São 50 minutos aqui agora junto com a gente no estúdio. E uma força aí também, já espero que esteja tudo preparadinho, né, dos professores presenciais. Um abraço também para vocês, a gente não esquece, né, de vocês. E vamos então, vão acompanhando, vamos lá, vem comigo aqui no slide. Teleaula 9, vamos lá, então nós vamos fazer aí uma revisão geral da unidade 1, só relembrando quais foram os conteúdos, né. Então nós falamos aí, a aula 1 foi atividade física e saúde como um direito do cidadão. A segunda aula foi de epidemiologia da atividade física e o processo de saúde e doença na modernidade. A terceira nós falamos de estilo de vida, hábitos negativos e positivos. E a quarta aula, que foi a última aula teórica aqui, o metabolismo alimentar e sua relação com a prática de exercício físico. Mas a gente fala a última porque nós vamos entrar no jogo de aulas aqui que foram práticas. Lembram que nós fizemos aqui 30 minutos iniciais, depois vocês foram lá 1h23 para a prática com o profissional de educação física? Então é isso. Então lembrando sempre que nós fizemos essas ligações, né? Saindo a aula prática da aula teórica. Então ficou a aula 1 e 5, a aula 2 e 6, a aula 3 e 7 e a aula 4 junto com a aula 8, sempre uma interligada com a outra. Então nós vamos passar por elas hoje, nesse tempo, para que vocês recordem, relembrem, tirem mais um pouquinho de dúvida para ir para a avaliação. Então, repetindo um pouquinho as competências, a gente precisa entender a importância de citar isso, né? A gente não pode iniciar um processo aí de ensino sem dizer o que a gente pretende, o que a gente quer alcançar, né? Então, as competências de todas essas aulas a gente listou, deu uma reduzida, mas elas estão aqui. Então, a primeira, compreender os aspectos conceituais e o processo evolutivo da saúde e atividade física no cenário internacional e nacional, quanto o direito do cidadão. Então essa foi a competência lá daquela primeira aula conduzida pela professora Elisângela, falando aí da atividade física, da promoção da saúde, aí casou lá com a pirâmide e assim foi, né? A segunda foi compreender os aspectos conceituais e aplicabilidade da epidemiologia da atividade física no contexto da saúde pública, identificando os determinantes e estágios de comportamento da atividade física e suas diferenças. Foi aula de epidemiologia. Sobre hábitos positivos e negativos, o estilo de vida, nós temos a competência aqui também, né? Compreender os hábitos de vida positivos e negativos presentes no estilo de vida, diferenciando os hábitos que influenciam negativamente e proporcionam riscos à saúde. E hábitos positivos, que positivamente, então, contribuem para a saúde e a qualidade de vida da população. Compreender o metabolismo celular, né, durante a prática de exercício físico, importância dos macronutrientes para a produção de energia. Isso, claro, para a contração muscular, né?
A pirâmide da atividade física está aqui, ó, compreender a estrutura e os níveis da pirâmide. Espero que isso aqui tenha ficado muito claro. Nós vamos passar por ela já já novamente, que é uma aula muito gostosa, né? Identificando aí então e reconhecendo as possibilidades de inserção dessa pirâmide, dessas práticas no cotidiano, para manutenção ou melhoria da saúde. Sobre metabolismo energético, está aqui, identificar o tipo de metabolismo energético no exercício aeróbio, né? Assim como diferenciar suas características básicas e funções. Nós já trabalhamos tudo isso, que coisa boa, hein? Reconhecer a atividade física e o exercício físico como ferramentas de saúde. Discutimos bastante. E reconhecer também, né, a inatividade física como condição degradante do organismo, passível de promover doenças crônico-degenerativas e outras incapacidades, que nós falamos de sedentarismo, de comportamento sedentário, né? Muito bem, e aqui compreender, aplicar e relacionar os sistemas de energia, no caso envolvidos no treinamento anaeróbio. Então nós falamos dos dois, aeróbio e anaeróbio, com os exercícios e esportes de curta duração. O que nós vamos verificar também na aprendizagem, se vocês conseguiram alcançar essas habilidades aqui, que a gente vai trabalhar agora nessa tela. Habilidades. Reconhecer a atividade física como uma necessidade social e uma ferramenta facilitadora da promoção da saúde, prevenção de doenças e adoção de hábitos saudáveis. Então, isso é uma intenção que a gente teve. A gente quer verificar se vocês já reconhecem essa importância. Reconhecem também a importância da atividade física para fins de promoção da saúde, qualidade de vida e adoção de hábitos saudáveis? Então, a gente vai pautar em cima disso. Vocês conseguiram aí valorizar a epidemiologia como ciência que estuda e propõe atividade física regular como meio de promoção da saúde? O que a epidemiologia significa para a gente, né? Outra coisa, analisar e descrever como ocorre a produção de energia. Conseguiram analisar e descrever? Né? E assim como as respostas metabólicas ao exercício físico, conforme intensidade, tipo de exercício e via utilizada, via metabólica utilizada. Conhecer e identificar os níveis da pirâmide, conseguiram, se eu passar hoje aqui, olha, tem essa pirâmide, quais são os níveis, quantos são, o que tem de atividade em cada uma, será que vocês vão conseguir? Né? E identificar de acordo com a relação de saúde, com a promoção da saúde e a adoção de hábitos saudáveis na nossa rotina. Outra habilidade é reconhecer no exercício aeróbio o funcionamento do oxigênio como fonte de queima de substratos que produzirão a energia transportada para o músculo em atividade. Sobre o exercício aeróbio, a gente vai verificar se vocês tiveram aí uma aprendizagem boa. Conceituar sedentarismo, reconhecendo seus prejuízos à saúde humana. Então tá aí o sedentarismo, a inatividade física. E recorrer aos sistemas de energia envolvidos, reconhecer, na verdade, perdão, os sistemas de energia envolvidos no treinamento com exercícios anaeróbios para o desenvolvimento de força, potência e velocidade. Então, olha, venham aqui comigo, vamos falar de tudo isso. Nós trabalhamos aí 8 aulas com vocês, 4 aulas bem fundamentadas na teoria. Fomos para um jogo de 4 aulas práticas, onde 30 minutos nós pautamos ela aqui novamente, alicerçamos a base intelectual delas. Vocês foram para a parte prática com o profissional de educação física, né? E complementaram tudo isso. Esse próximo passo nosso é muito importante, porque houve um estudo, houve uma dedicação, houve um planejamento de trazer o que a gente podia trazer de melhor, de informações atualizadas, para que vocês construíssem, né, esses conhecimentos junto com a gente aqui, mediação tecnológica da SEDUC Rondônia. E agora nós vamos para o processo de verificação. Então nós vamos assim, vamos passar com muita atenção, a professora Elisângela já falou isso no início, muita atenção na aula, o chat está ali, a professora Elisângela está ligadinha ali em vocês, dúvidas já mandam para lá, alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que não esclareceu, a gente faz isso agora. Tudo bem? Combinado? Então vamos em frente aqui, vamos ver aí a primeira aula que combina lá com a número 5. Vamos em frente. Vamos lá, até a aula 1. Atividade física e saúde como um direito do cidadão. Foi a primeira aula aí que a gente trabalhou na unidade 1. Então o que foi dito lá?
Atividade física ou exercício físico? A professora Elisângela trabalhou isso com vocês, a gente reforçou em outras aulas também. Atividade física é diferente de exercício físico. Só vai ficar igual se eu disser atividade física sistematizada. Aí ela fica igual ao exercício físico. Então vamos entender isso de uma vez por todas. Quem ainda tem dúvida, presta atenção, se liga. Então, atividade física, eu estou falando que é qualquer atividade realizada pelo corpo com objetivos diferentes do desenvolvimento específico da aptidão física. Então, olhem aqui, vamos clarear isso, venham comigo. Atividade física é qualquer atividade, qualquer ação onde eu coloco o meu corpo em movimento e tenho um gasto energético muito baixo, próximo aos níveis de repouso, e isso não vai alterar a minha aptidão física. Então, atividade física são as atividades comuns, laborais, as brincadeiras, a caminhada, o dançar, o subir escada, evitar o elevador para subir escada, né? Fazer todas essas movimentações da limpeza da casa, do lavar o carro. Mas também nós temos umas atividades físicas que a gente chama aí, muita gente chama de exercício na rua. Não sei se vocês lembram dos tutoriais que foram perguntados. Isso aqui é atividade física, isso aqui é exercício. Ah, eu estou caminhando, então é exercício. Então, qual é a diferença real? Quando eu digo exercício físico, eu estou dizendo que é uma atividade que tem duração, que tem intensidade, que tem volume, que você é avaliado e essa avaliação é prescrita, né? Então, o exercício físico é uma atividade física sistematizada, que tem um princípio de regularidade. Então, quando eu falo de exercício físico, eu estou falando do mercado de trabalho, do objeto de trabalho, lá no ser humano, obviamente, que o profissional de educação física trabalha. É a nossa atribuição legal, é o exercício físico, né? Então, exercício físico ou atividade física sistematizada. Quando eu falo só atividade física, são aquelas movimentações naturais, as atividades que eu estou em movimento, mas não estou em treinamento, vamos dizer assim, né, professora Elisângela, quer complementar essa parte? Perfeito, professora, pode prosseguir. Né? Então vamos em frente. Aqui na tela ainda, ter aqui o conceito, né, do autor. O exercício físico refere-se à atividade realizada com o objetivo de quê? Melhorar, manter ou expressar um tipo específico de aptidão física. Então eu tenho regularidade, eu tenho uma prescrição correta, eu vou melhorar a minha saúde, minha aptidão. Ok? E quando eu falo de atividade física, né, principalmente aí para o ensino médio, eu estou falando de saúde, de qualidade de vida e saúde. O que é atividade física sistematizada ou o princípio de sair do sedentarismo me traz enquanto saúde? Então tem uma lista de coisas aí que a gente vai relembrar agora, né? São benefícios. Diminui a pressão arterial em repouso e em esforço, então melhora muito aí, né, o caso da hipertensão. Diminui a frequência cardíaca em repouso e em esforço, também melhora essa atribuição cardíaca. Aumenta o HDL do colesterol bom, e diminui o nível de triglicerídeos no sangue, quando eu começo a falar aí de gordura. Melhora o aproveitamento da glicose em nível celular, minha musculatura está trabalhando bem, está absorvendo bem a energia, está tirando da corrente sanguínea, né, para o controle, aqui, favorecendo o controle do diabetes, né, e suas complicações. Retarda o processo de osteoporose, aqui são alguns benefícios, tem muito mais. Aumenta o tônus muscular, a tonicidade muscular. Incrementa a amplitude do movimento articular, desenvolve força e resistência muscular, reduz a incidência de lombalgias. Aí aqui, prestem bem atenção, vem comigo aqui. Isso é muito sério. Eu tenho benefícios tanto na esfera física, fisiológica, motora, quanto na esfera mental. Isso é cientificamente comprovado. Não é balela, por mais simples que seja a sua atividade, uma caminhada que você sai de casa, se movimenta, bota essa glicose aí para gastar. Então, isso, simplesinho, sem ser exercício físico, eu estou falando. O ato de sair de casa, sair da inatividade física, né, do sedentarismo, fazer uma caminhada, nem que seja por lazer, com a amiga, com o amigo, e até conversando um pouquinho, você tem um objetivo.
né? E isso também é bom. É melhor que se faça uma caminhada simples assim, ou qualquer outro tipo de atividade simples, do que não se faça nada, não é, professora Elisângela? Perfeito, É professora. isso. Então, o que é saúde? Nós viemos definindo saúde. Vamos ver o que a tela fala, vamos lá acompanhar. Organização Mundial de Saúde define. Saúde tem sido definida não apenas como ausência de doenças. Olha, palavrinha-chave isso aqui, hein? Essa tela aqui é muito importante, o aluno da mediação. Então não pisca, né? Não pisca, ó, a professora Elisângela está pedindo, não pisca, ó, abre aí o olho. Então, se ela não é só ausência de doença, o que mais que ela é? Ela é, sim, um completo bem-estar físico, mental e social. Conceito de saúde, quando a gente fala de saúde, a gente está pensando em doença, mas não é só isso. Então, a Organização Mundial da Saúde já define assim para a gente, e a definição que é utilizada hoje em dia, né? Dimensões da saúde. Perdão aqui com a voz, tá falhando. Física, mental e social. Então, olha aí, dimensões da saúde. Física, dimensão da saúde física, saúde mental e saúde social. Lá na saúde física, de acordo com o Niemann, que é o nosso autor que está citado aqui embaixo, o que eu tenho? Quando eu falo de saúde física, eu estou falando de ausência de doenças ou incapacidades. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando saúde mental, então é a ausência de distúrbios mentais, né? Quando eu falo de saúde social, eu estou falando de capacidade de interação no meio social. Então, os conceitos de saúde não estão muito diferenciados de qualidade de vida, né? Então, quando eu falo de saúde, eu não estou falando só de saúde física, de ter doença ou não ter. Estou falando de um equilíbrio entre todas as dimensões do ser humano, correto? Muito bem, essa próxima tela está falando aí de uma política nacional de promoção da saúde. Olha, eu não vou dizer, eu nego até a morte que isso aqui vai cair na avaliação. Será? Eu não sei se é na primeira chamada, se é na segunda, se é lá na revisão da recuperação. Eu sei que tem em algum lugar isso aqui. Então eu não sei pisca. Que tem. Não pode piscar. Eu acho que tem uma questão sobre isso aqui, então não pisca aí não, gente. Olha só, quando a gente vem falando de política de promoção da saúde, nós temos uma no Brasil também, uma política nacional de promoção da saúde. Todos nós sabemos que a atividade física sistematizada, o lazer, a atividade simples comum, que tira o homem do sedentarismo, tira desse estilo de vida negatismo, de inatividade, e leva para o movimento, e leva para a interação, isso precisa ser direito de todos. Isso precisa ser organizado a nível de Brasil. Nosso país é um país muito grande. É um país que tem uma verba que deve ser canalizada para isso. É um país que já entendeu que a prevenção é muito melhor do que ter o gasto com o tratamento. Então, essa prevenção é o que está em alta. Nós precisamos de uma política nacional de saúde, de atividade física, de promoção da saúde, e a atividade física está lá no meio disso, né? Então, a inatividade já comprovou para todo mundo que tem efeitos deletérios para a nossa saúde, e essas políticas são discutidas com os maiores profissionais da área, os estudiosos da área, os nossos políticos, e já temos os cadernos de atenção básica, nós temos quantas declarações aí universais também, né, internacionais, e nós temos a nossa. Então, nós temos também uma política, né? E essa política determina aí, olha, nós temos que orientar que o ser humano precisa sair da inatividade física. Isso ajuda a reduzir o problema aí com as doenças, e essa prevenção é o que está em alta. E o profissional de educação física, que é o profissional que vai cuidar dessa saída da inatividade física, não é, professora? Vou aproveitar agora, nesse momento, para fazer algumas considerações, lembrar com você aí, estudante da mediação, como que foi essa aula. Nessa aula nós fizemos uma retomada histórica aí, relacionada aos documentos, quais foram os documentos que culminaram nessa política nacional de promoção da saúde. Isso. Então nós falamos lá do primeiro documento, que foi a declaração de Alma Ata, né, que foi a conferência de Alma Ata, que ela foi um marco.
A partir dali começaram todas as ações relacionadas à promoção da saúde. Aí nós tivemos outros movimentos, né? Tivemos outras declarações, mas quando chegou no Brasil, ela veio a partir da estratégia global de promoção da saúde. Então houve um movimento global onde a atividade física foi priorizada, ou seja, chegou-se ao entendimento de que a atividade física era uma ferramenta de promoção da saúde. Então, mediante a estratégia global de promoção da saúde, foi quando começou a viabilizar, até chegar em 2006, quando foi efetivada a Política Nacional de Promoção da Saúde. E dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde, nós temos aí ações relacionadas ao combater a inatividade física, ter espaços adequados para atividade física. Então, são estratégias, são metas do governo com relação à prática da atividade física. Hoje, quando se fala atividade física para a saúde, é muito mais que isso, porque quando eu começo a fazer atividade física, eu faço bem para a minha saúde, diminuo os custos, as despesas com médicos, medicamentos. Então, eu preciso lembrar bem dessa aula, porque essa aula ela vai ser determinante na avaliação. Então, se você tem dúvida, manda no chat, porque se você ficar bem atento, pelo menos umas 2 questões, 3 questões, você vai acertar na avaliação. Olha a dica. Continua aí. Muito bem, então vamos ver o que o autor Silva já resume para a gente sobre essa Política Nacional de Promoção da Saúde. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Vamos lá, vamos seguindo. É um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma política integrada e intersetorial que promova a qualidade de vida e reduza a vulnerabilidade e riscos à saúde, né? Então, nossa área também está dentro aí dessa política nacional. Casando com essa aula 1 de Atividade Física e Direitos do Cidadão, nós falamos aí de uma aula prática que entrou a pirâmide, para ilustrar essas atividades físicas que estão disponíveis e falar um pouco dessa inatividade física. Então, foi ministrado aí 30 minutos de pirâmide da atividade física, né? A professora Elisângela que conduziu. Então, vocês aprenderam que nessa pirâmide da atividade física, nós temos 4 níveis, 1, 2, 3 e 4, ela vai de uma base para cima. Na base da pirâmide, no nível 1, o que nós temos lá? Atividades do cotidiano. Então, quais são atividades do cotidiano? Eu vou subir e descer a escada, eu vou caminhar até o mercado, eu vou lavar meu carro, eu vou arrumar meu jardim, eu vou correr até a esquina buscar alguma coisa. Eu estou me movimentando ali naturalmente, vivendo a minha vida, ou então até são atividades aí que eu pratico no trabalho. Eu estou com atividades comuns aí nessa base, né? Atividades do cotidiano. Não deixa de ser também algumas atividades aí que eu consiga realizar mesmo nas minhas horas ociosas, de tempo livre, vamos dizer assim, né? No nível 2, eu tenho exercícios aeróbicos e de lazer. Então, o nível da pirâmide lá, no segundo bloco dela, no nível 2, eu posso colocar aqui a bike, as pedaladas, caminhadas, eu posso colocar dança, eu posso colocar os de esportes coletivos, eu posso colocar passeio no parque, trilha, tudo que eu faço aí também, né, na presença do oxigênio, com calma, bem prolongado, que eu estou tranquilo, mas estou realizando aí atividades, eu não estou inativo, eu estou saindo, né? Então eu posso dançar, pedalar, correr, né, professora? Aí eu vou para o nível 3. Professora Elisângela que é craque nisso aqui, hein, gente? Nível 3. Aí eu venho para exercícios de força e flexibilidade, que também são necessários para uma vida melhor, né? Para que eu tenha aí uma funcionabilidade da musculatura, das coisas que eu tenho que fazer com mais eficiência. Então, exercícios de força e flexibilidade. Tudo que eu tenho que carregar, tudo que eu tenho, né? A flexibilidade me preparando aí para algumas ações também do dia a dia. No nível 3. No último nível, que é o topo, está falando de inatividade física ou sedentarismo. Então, isso eles estão falando aqui, ó, o autor diz, reduz, diminui, saia, evite o sedentarismo, né? Que a inatividade física, então, provoca aí efeitos deletérios para a nossa saúde humana.
Então tá aqui. No primeiro nível, as recomendações, né? São atividades que a gente faz todos os dias. Tá aqui. Já perdi minha canetinha aqui, deixa eu pegar ela de volta. Então aqui, todos os dias, os exercícios aeróbios, né? Tá dando exemplo aqui, ó, dança, ciclismo, esporte, de 3 a 5 vezes por semana. Lá no nível de força e flexibilidade, que é o nível 3. Tá caindo a canetinha, mas vamos em frente. Eu tenho aqui de 2 a 3 vezes por semana, nessa parte rosa que vocês podem observar aí. E no último nível, que tá de vermelho, o tempo que tá, né, sentado, assistindo TV, tá no computador, tá com comportamento sedentário. A pirâmide orienta que a gente diminua isso, evite isso. Professora, diga. Então vamos lá agora. Aluno da mediação, atento aí, professora vai fechar agora a revisão, a gente vai para a aula 2 agora, mas eu quero que você olhe bem aqui para mim e preste atenção. Então vamos lá. Falamos de atividade física relacionado com a política pública, Política Nacional de Promoção da Saúde. O que foi marco aqui para gente, para poder vir essa atividade física? A Estratégia Global de Promoção da Saúde foi o marco. A partir da Estratégia Global, que fomentou, na verdade, a prática da atividade física. Ela foi consolidada com quem? Com a Política Nacional de Promoção da Saúde, onde está contemplado o quê? Combate ao sedentarismo ou à inatividade física. E aí vem também a questão preventiva de doenças crônico-degenerativas. Então, se você prestou atenção agora nesse final, eu garanto para você que você vai gabaritar essa avaliação, que é o meu desafio aqui, que você tenha realmente prestado bastante atenção, tá ok? Aula 2 agora. Se tiver com dúvida, envie aqui no chat que a gente vai conversando por aqui. Professora Simone, continuando. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de epidemiologia, vamos relembrar algumas coisas, alguns conceitos, ver a importância que isso tem. Vamos lá? Então vamos recordando, de olho aí, vamos lá. A teleaula então é a 2, epidemiologia da atividade física e o processo de saúde da doença na modernidade. Epidemiologia, a gente construiu aí um conceito para entender bem, né? Então, epi quer dizer sobre, demi, sobre a população, povo, né? E logia, estudo ou tratado. Então, resumindo, estudo do que afeta a população ou ciência do que ocorre com o povo. Então, nós estamos falando do quê? O que estuda, então, a epidemiologia? O que ela proporciona? Uma visão de frequência, distribuição e tipos de quê? De doenças nesse povo, da humanidade no caso, né? Isso pesquisado em diferentes épocas, pontos da superfície da Terra, né? Em diversos países, estados, municípios, no oceano, nas ilhas, tudo. Relacionando com a genética, meio ambiente, estilo de vida da população. Então, quando eu falo de epidemiologia, eu estou falando de quê? Vamos entender isso aqui. Eu tenho doenças que ocorrem, cheguem aqui comigo, vamos lá, vamos explicar isso. Epidemiologia. Epidemiologia. Se é o estudo do que ocorre com uma população, então eu encontro lá uma população. Numa determinada época estava todo mundo saudável. De repente, começou a acontecer alguma coisa. Muita gente com diabetes, muita gente com hipertensão, muita gente com outro tipo de doença. Mas o que aconteceu ali? O que aconteceu, né? A nível ali social, a nível higiênico? A epidemiologia vai lá pesquisar isso. E vai ver o que aconteceu, pesquisa e propõe uma solução para aquilo, né? E quando a gente liga a epidemiologia com a atividade física, é a mesma coisa. Então, ela pesquisa, né, a atividade física, o exercício físico, verifica ali quais são as possibilidades de melhorar a saúde daquela população também. Por que tem tanta diabetes aqui? Ah, não tem atividade física como prevenção? Por que tem muita hipertensão aqui? Por que tem muita outra doença crônica, né? Que está numa população, está alarmante. Então, a epidemiologia vem ajudando a gente nessas pesquisas. Então, ela vê inatividade física, joga, né? Faz um link com a saúde e a doença daquele lugar e já propõe. A pesquisa é para propor uma solução,
né? Então, se eu vou estudar e tenho um resultado, eu tenho que fazer alguma coisa com esse resultado. Então, eu vou melhorar, eu vou tentar melhorar a qualidade de vida daquela população. Quando a gente fala de epidemiologia da atividade física, a gente está falando, então, de sair da inatividade, de evitar as doenças crônicas, entender o que é que está ocorrendo ali. Tudo bem? Então, vamos em frente, sigam aqui comigo. Então, aí, muito bem explicadinho nesse esquema, né? Então, nós temos a epidemiologia da atividade física, nós temos fatores de risco, na verdade, né? Um fator de risco e um fator de proteção, que são, que ligam, então, para a prevenção de doenças, né? Então, quando eu falo de fator de risco, eu estou falando de sedentarismo e inatividade física. Quando eu estou falando de fator de proteção para evitar essas doenças, eu estou falando de um estilo de vida ativo fisicamente. E isso, então, me leva à prevenção. Então, eu preciso saber o que está acontecendo com esse povo que eu estou pesquisando. Por exemplo, aí que vocês estão vendo na tela agora, um mapa que está falando que foi um estudo divulgado em 2011, que mostra que o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo. Então, isso pode ser chamado de um mapa epidemiológico. Sempre que vocês virem essas pesquisas, tem que verificar a fonte, ver se a fonte é fidedigna, se é uma pesquisa científica, né? Então, pode ser chamado de um mapa epidemiológico. Por que que o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo? Tem uma causa. O que está faltando aí? Por que essa depressão está chegando? A inatividade física e o sedentarismo contribuem para essa depressão, né? Mesma coisa com a obesidade, olha aí o percentual de obesos no mundo, né? Então, nós temos aí mais de 30%, olha aqui, né? Na América do Norte, também pode ser chamado de um mapa epidemiológico. Muito bem, então tá aí, falamos de epidemiologia e já casamos a epidemiologia com o treinamento de exercícios aeróbios. Nós já conectamos aí, né, falando de exercícios aeróbios, porque são exercícios que trabalham também esse condicionamento físico, melhora aí toda a aptidão física do ser humano e ajuda na prevenção de doenças, né? Foi um casamento que a gente fez da parte prática saindo da teórica. E falando de exercícios aeróbicos, nós estamos falando de esforço de longa duração e intensidade o quê? Moderada. Ou capacidade de realizar movimentos por um tempo superior a 3 minutos. Lembram dessa figura, dessa imagenzinha que nós tratamos lá, falando dos exercícios, né? Então, nós temos aí os 3 sistemas e a gente sabe que o exercício aeróbio, se é de longa duração, então ele é um exercício mais longo, então a intensidade é moderada. Por quê? Exige, então, mais do coração, o coração vai trabalhar mais e por trabalhar mais ele se adapta e melhora a sua resistência, assim como os pulmões. E quando a gente fala de atividade física na presença de oxigênio, nós temos aqui o oxigênio como um gerador, né? A teleaula 3, nós falamos de estilo de vida e hábitos negativos e positivos, lembram disso? Falamos lá. Os componentes de estilo de vida ativo, só recordando bem rapidinho, atividade física, nutrição, o controle do estresse, os bons relacionamentos e o comportamento preventivo, estilo de vida ativo, né? O que tem de negativo do estilo de vida aí na nossa teoria, no nosso estudo? O tabagismo ou fumo, o alcoolismo, o estresse e o sedentarismo. Então, coisas que a gente tem que evitar, diminuir. Ok, falamos de sedentarismo e comportamento sedentário. Tem diferença? É a mesma coisa? O que significa isso aqui? Então, sedentarismo nós já falamos que é igual inatividade física. Comportamento sedentário nós falamos que é o quê? Essas atividades sentadas ou deitadas, onde o gasto energético não se altera, está ali nos níveis, né, um pouquinho acima dos níveis de repouso. Então, nós temos aí, resumindo, estilos de vida e comportamento, né, positivos e negativos, a tecnologia do mundo moderno, que fez a gente parar muito a nossa movimentação diária, trouxe muitos aparatos que nos deixam realmente sem movimentação. O homem se tornou muito mais sedentário e inativo por causa disso, né? E acabou ganhando aí um presente ruim, que são as doenças crônicas. Muito bem. Coraçãozinho ali já está
pifando, né? Então vamos em frente. Então há o mau funcionamento do organismo. Na teleaula 4, metabolismo alimentar e sua relação com a prática de exercício físico, nós já ligamos com a aula 8, vamos ver do que a gente está falando aqui. O que é metabolismo? Lembram aí comigo? Conjunto de reações químicas responsáveis pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula. Então, o que a gente come aí? Como é que acontece esse metabolismo celular, né? Então, nós temos aí aqui uma ilustração das gorduras, dos carboidratos e das proteínas, que são os nossos nutrientes. Aí tem uma anotação importante, que nesse metabolismo celular, os macronutrientes sofrem o quê? Uma quebra, que a gente chama de catabolismo. E eles vão ser quebrados em moléculas menores. E esses nutrientes, então, são os macro. Olha aqui, palavrinha-chave, slide-chave, essa tela é importante. A função e a classificação. Nós temos carboidratos, proteínas e lipídios, macronutrientes que nos proporciona energia. E nós temos também vitaminas, minerais e a água, considerados micronutrientes, que fazem qual função? Regulação metabólica. Recordaram? Muito bem. E nós temos também as formas de trabalho biológico, trabalho químico e trabalho mecânico. No químico, nós temos então um trabalho de extração de energia dos macronutrientes que o corpo realiza. E no mecânico, então, essa energia é transferida para onde? Contração muscular, quando se realiza um exercício. Muito bem, nós temos também, né? Claro que para tudo isso, desse trabalho químico para o trabalho mecânico, o trabalho de transporte das substâncias. Então, trabalho químico e trabalho mecânico, não esqueçam, trabalho químico e trabalho mecânico. Eu acho que isso aqui eu vi em algum lugar, professora. Professora, eu tô aqui ansiosa. Quando eu acho que eu vi isso aqui em algum lugar. Quando entra esse assunto, eu fico assim, olha, toda animada, porque é um assunto que eu gosto muito. Mas vamos lá, vamos lembrar. Trabalho químico é todo aquele processo de metabolismo que vai desde o momento que você faz a ingestão do alimento, tem as reações químicas para gerar energia. Nós temos alimentos que são energéticos e tem alimentos que eles são reguladores, que é para regular algumas funções do nosso corpo. Os alimentos energéticos vai gerar o quê? ATP. E para gerar ATP, a primeira coisa é o trabalho químico. Ele vai fazer o trabalho químico para poder gerar esse ATP. Quando ele está ATP, aí eu tenho um trabalho mecânico. Qual que é o trabalho mecânico? O exercício, a contração muscular. No interim entre o químico e o mecânico, eu tenho o transporte, que são o trabalho de transporte que eu vou levar, por exemplo, os substratos energéticos, a glicose, o aminoácido, o triacilglicerol, que mais na frente nós vamos falar sobre ele. Então, eu vou ter o trabalho de transporte, que vai pelo sangue. Eu tenho as enzimas e as coenzimas me ajudando aí. Então, nós temos o trabalho biológico, precisamos de 3. O químico, o transporte e o mecânico. Anotou? Tá atento? Não vale errar na avaliação. Vamos lá, então, continuar. Muito bem, então por isso que a gente fala de uma boa alimentação, de uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada. Nós precisamos dos nutrientes, nós não podemos exagerar em um e esquecer do outro e vice-versa. A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de alimento. Só que a gente precisa de alimento não é porque é gostoso de comer só, não, pelo prazer da degustação. Nós precisamos de alimento para nos dar energia. Que energia é essa? A professora acabou de falar. Vamos falar um pouquinho do ATP para relembrar isso. É o ATP. O ATP é que nos promove tudo isso, toda essa movimentação. Então, vamos em frente. ATP, então a gente chama, vamos lá no slide, de moeda corrente de energia. Que o ATP nada mais é que o trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Moeda corrente de energia. A gente precisa degradar o alimento para produzir o ATP. Então, ele é fonte, olha a palavrinha, fonte de energia imediata para a contração muscular. Então, eu tenho aí ATP com 3, ADP com 2 e
o mono, né, professora? O mono. Então, eu tenho aí que ele vai se desmembrando. Então, ATP é a nossa corrente de energia, moeda corrente de energia. Lembrando, professora, que o ATP é a molécula de alto potencial. Toda vez que eu faço uma contração muscular, eu perco um fosfato, eu fico ADP. Aí eu preciso fosforilar, ou seja, recuperar esse fosfato para eu produzir contração muscular novamente, tá ok? Continue aí, professora. Então tá, nós temos lá trifosfato, difosfato e monofosfato. Então sempre isso vai se refazendo, porque eu preciso de energia, né? Então nós estudamos isso. Então ATP, energia ATP. Não esqueçam disso, tudo bem? Moeda corrente, energia, vem do alimento e coloca aí num processo de vida, de movimento, de sobrevivência, beleza? Então vamos em frente, vamos lá. O comportamento de sistemas energéticos no exercício físico. Então, nós temos aí, né, um gráfico que é muito simples, que nos mostra, nós tivemos essas aulas, nós temos um sistema imediato muito rápido, né, com a duração do exercício aqui e a percentual aqui, a capacidade percentual de sistemas de energia. E nós temos o sistema de energia imediato, tá aqui o ATP-PC ou PCR, né, que a gente fala fósforo-creatina, onde nos primeiros segundos de exercício ele já se esgota, ele é muito rápido, ok? Depois dele, nós temos o sistema de energia a curto prazo, que é o sistema glicolítico, que a gente fala o sistema glicolítico, que ele perdura um pouquinho mais, até 30, né? E por último, o sistema longo, que é o aeróbio, que a gente diz, ou oxidativo, né, Vou professora? aproveitar que está esse slide aí, eu quero que eles continuem olhando para o slide, e aí acompanha aí. O primeiro sistema de energia, ATP, PC ou ATP-CP, tá até aqui. 30 segundos. Qual que é o substrato energético que eu vou utilizar nesse sistema? Eu vou utilizar fosfato-creatina. Fosfato-creatina eu tenho disponível no meu músculo. É por isso que eu consigo executar um exercício rápido, porque eu já tenho aquele ATP à disposição. E aí, depois dos 30 segundos, eu tenho o segundo sistema, que é o sistema glicolítico, que vai utilizar o quê? A glicose. Então, quando se fala de glicolítico, eu estou falando de glicose. E esse sistema, ele dura aproximadamente o pico maior dele até os 2 minutos. Então, num espaço de 2 minutos, eu estou utilizando o sistema glicolítico. E aí eu tenho um terceiro sistema, que é o sistema aeróbio, ou sistema oxidativo. Ele é oxidativo por quê? Porque na presença de oxigênio, ou seja, eu só atinjo esse sistema se eu tiver suficiência de oxigênio na célula. E ele começa a ser acionado a partir dos 2 minutos, mas predominantemente a partir dos 5 minutos. Lembrando que a intensidade do exercício ela é determinante quando se fala de sistema de energia. Então, palavrinha-chave para você: substrato energético e intensidade do exercício. Então, eu tenho que estar bem atento com isso. Primeiro sistema, eu utilizo fosfato-creatina. Segundo sistema, glicose. O terceiro sistema, eu posso usar glicose, ácido graxo ou aminoácido, que é lipídios, proteínas e carboidratos. Ok? Professora Simone vai continuar aí. Muito bem, então esse gráfico também, eu vi esse gráfico em algum lugar. Eu vi aí uma abordagem dos sistemas de energia, ó, ATP-CP, bem rapidinho, depois o glicolítico um pouquinho mais rápido, aí já vai parando até os 2 minutos, 5 minutos em diante o oxidativo lá no aeróbio. Então, se ficaram dúvidas ainda, a professora está ali no chat. Perguntem, que isso aí eu vi em algum lugar, hein? Não pisca com isso aí, não. Vamos em frente, então, vamos lá. E nós temos aí exemplos, né? Então, quais podem ser os exercícios que têm forma intensa, né? E curta duração? Quais são os exemplos de exercício intenso e de curta duração? Estou falando aí de ATP-CP, né? Do sistema. Pode ser uma corrida de 100 metros, que é uma corrida do atletismo rasa, né, muito veloz. E pode ser também, lá no sistema glicolítico, uma corrida de 400 metros. São 2 exemplos aí. Então, se tiver lá
Pessoal do primeiro ano do ensino médio, na avaliação, dê aí 1 ou 2 exemplos, né? De atividades físicas ou esportivas aí, de forma intensa, né? Com alta intensidade e curta duração. Aí, o que será que vocês vão colocar lá? 50 metros, 75 metros, 100 metros, até os 200 metros é uma corrida rasa bem veloz. E a de 400 metros eu já uso tanto a ATP-CP que já vai acabar ali e vai entrar já no glicolítico. São 2 exemplos para vocês aí, tudo bem? Ok? Então vamos para mais 2 exemplos embaixo de longa duração agora. O que nós temos aí? A maratona. Então, se eu estou falando de exercício de longa duração, se a gente pedir um exemplo desse para vocês aí na avaliação, ou agora, ou na recuperação, né? Pode ser uma maratona. Uma maratona aí eu tenho 42 quilômetros e alguma coisa, né? Eu não lembro o picadinho dela agora, mas é uma atividade extensa de longa duração. Então, eu já vou lá para o sistema oxidativo, né? Então, eu já vou lá na presença de oxigênio para fazer essas ressínteses de ATP e usar a minha energia. Muito bem. Saímos do aeróbio, entramos no anaeróbio. O que está falando aí? Eu tenho aí ausência de oxigênio, né, gente? Anaeróbio, anaeróbio. Então, já é o 100 O2. Professora, Diga associando aí com esse slide, aluno da mediação, lembrando que eu tenho 3 sistemas de energia, ATP-CP, glicolítico e oxidativo. O ATP-CP e o glicolítico são anaeróbio, sem a presença de oxigênio. Isso quando eu digo predominante, porque o glicolítico ele pode estar dos dois, tanto aeróbio quanto anaeróbio, mas sempre a grande maioria na intensidade do exercício é anaeróbio. O oxidativo é com a presença de oxigênio, então é aeróbio, ok? Professora Muito Simone? bem, então é o processo aí que ressintetiza, vamos lá no slide ver o que está dizendo do McArdle para gente. Processo que ressintetiza ATP através de reações químicas que não exigem presença de oxigênio. Então, quando eu falar anaeróbio, eu estou falando que não tem a presença de oxigênio para ressintetizar a moeda corrente de energia, o nosso ATP. Muito bem, lá no sistema anaeróbio e o treinamento com exercício, o que a gente desenvolve? Potência, velocidade, força e resistência. Muito bem. Aí na anotação nós temos lá a expressão de força gira em torno de conceitos fundamentais. O que acontece? A força que é capaz de manifestar força máxima e através da questão tempo, que é o que é necessário para consegui-la, que é a força explosiva. Mas quando a gente fala anaeróbio, sem oxigênio, então nós estamos falando de exercícios de treinamento que desenvolvem potência, velocidade, força e resistência. Principalmente força e potência, ok? Relembrado? Aqui está o que a professora Elisângela acabou de resumir, né, gente? Então, os 3 sistemas, o ATP lá na força e potência, o ATP-PC na potência sustentada e o ATP mais a fosforocreatina e o ácido lático, que a gente já está falando de endurance aqui, né? E os exemplos aqui do lado. Então, nós temos o quê? Com a força e potência, um exemplo é o levantamento de peso, saltos, arremesso de dardo, tacada no golfe, saque no tênis. Lá no ATP-CP, já na fosforocreatina, hein? Nós temos piques de 50 ou 100 metros, uma freada rápida, gasta isso. O futebol americano, muito explosivo, né? E as rotinas de ginástica. Lá, já quando eu produzo ácido lático, eu estou falando de 200 e 400 metros e 100 metros na natação como exemplo para vocês. Muito bem, olha só, nós terminamos aqui a revisão, professora. Então, nós vamos... Professora, vou convidar coloca aqui... a foto daquelas professoras tops lá. Lá do início? Coloco. Não, do final. Do final tem aqui. Ah, muito É. bem lembrado. Coloca aí, que eu já Vamos vou levantar. Vamos encerrar a aula, então a gente está desejando aí nesse momento Vamos para cá, um excelente desempenho na avaliação de vocês, né? Isso tudo eu entendo, porque eu me coloco no lugar de vocês, entendo que é muito rápido, que a gente já viu isso tudo, né? Mas a gente precisa fazer esses 50 minutos de revisão para que vocês relembrem, né? Já passou aí algum tempo da aula 1, da aula 2, que ficaram mais distantes, Perfeito. né? Só para finalizar, uma última informação.
Anaeróbio é no citoplasma, aeróbio é na mitocôndria. Palavrinha-chave que vocês vão lembrar quando vocês olharem a prova. Boa prova para vocês. Boa prova. E até a próxima. Até lá.